Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Na mensagem Nomes Blasfemos, o profeta desta era pregou uma tremenda mensagem. Ele pregou 1000 e tantas mensagens que ficaram gravadas, não é? Maravilhosas, você pode adquiri-las visitando nós lá em nossa igreja, é gratuito para você adquirir as literaturas do profeta que ele pregou. Em inglês foi traduzido ao português e você ao ler será abençoado. Veja que colocação que ele trouxe, tão nítida, tão clara, tão rica, tão esclarecedora para nós. Ele pregando a mensagem Nomes Blasfemos. Ele disse, no início do nosso cristianismo, nós lemos a Bíblia, lemos a palavra, e ler, nós concebemos o entendimento mental, intelectual. Muitos até decoram versículos da Bíblia, decoram textos da Bíblia, não é? Muitos decoram através da leitura mental, intelectual, que nós temos, todos nós passamos por isto. No início temos uma fé mental, pelo conhecimento mental da palavra. Mas quando esta fé mental, esse conhecimento mental, que obtemos da leitura mental, intelectual da Bíblia, da palavra, quando isso desce ao nosso coração, esse conhecimento mental, torna-se um conhecimento espiritual, uma fé espiritual. E esta fé espiritual torna-se uma revelação espiritual de quem é Deus. Então, quando você vê a pessoa dizer que Deus é 3 pessoas distintas, ela ainda está proferindo uma fé intelectual, mental. Os apóstolos nunca tiveram Jesus como a 2ª ou 3ª pessoa da suposta trindade. Os apóstolos sempre tiveram Jesus como o primeiro e o último, o Deus verdadeiro, como a Bíblia ensina. Mas enquanto essa consciência espiritual da Bíblia, esta conexão da Bíblia com o espírito da Bíblia, a Bíblia letra e a Bíblia espiritual, enquanto não houver esse casamento em seu coração, da letra da Bíblia e do Espírito Santo que escreveu a Bíblia, morando em você, você vai desconectar toda a Bíblia. Você vai criar interpretações extras bíblicas que não tem nada a ver com o sentido etimológico que a Bíblia está escrevendo, está falando. É preciso ter o Espírito da Bíblia em você, que é o Espírito de Cristo, que entrou nos apóstolos, na igreja primitiva, e agora entrar em você, para você falar a mesma linguagem que os apóstolos falaram, ter o mesmo entendimento de Deus que os apóstolos tiveram, a mesma coerência de pregação que os apóstolos tiveram, porque não há 2 Espíritos Santos, amados. Para o Espírito Santo no fulano falar uma doutrina, o Espírito Santo no outro fala outra doutrina, o Espírito Santo no outro já fala outra doutrina, se torna uma coisa incoerente, e o cristianismo dividido igual a abobrinha picada, dividido em pequenas ideias, em pequenos ismos e tanta coisa. Não, isso está errado. Não há divisão no verdadeiro evangelho de Cristo. Pelo menos no tempo dos apóstolos, que são nossos pais na fé, não havia divisão. Doutrinária, não. Eles sustentaram todos o mesmo ponto de vista, a mesma doutrina. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 13, foi outra mensagem tremenda que este homem de Deus pregou para nós, o profeta desta era. Ele disse, o Evangelho não é para ser reconhecido de uma forma intelectualmente.
No intelecto, as pessoas criam confusões. Chega até dizer que Bíblia choca com Bíblia. E isso não é verdade. A Bíblia tem coerência com a Bíblia. Se você vê uma pessoa dizer que a Bíblia choca com Bíblia, é porque a pessoa está lendo no espírito carnal, não no espírito da Bíblia. Nunca isto existiu, nunca existe. O que existe é mentes carnais divergindo uma da outra, porque está lendo a Bíblia de uma forma carnal, intelectual somente. Você tem que ler no intelecto, mas você tem que pedir a Deus para deixar essas letras descer do intelecto ao seu coração, para você entender o conteúdo da Bíblia. Ninguém pode dizer que Jesus é Deus sem ser pelo Espírito de Deus, diz a Bíblia. Só pelo Espírito de Deus é que você vai conseguir dizer corretamente que Jesus é Deus, é o Emanuel, é Deus conosco. Sabe? Fora disto, você estará criando coxas de retalho. Religião A, religião B, religião C, cada uma de uma interpretação diferente, cada uma com mais tonteria sobre a outra em torno da Bíblia, e as pessoas andando inseguras do seu destino eterno, porque conhece a letra, mas não tem o autor da Bíblia em você. O que dá segurança, amados, do nosso destino eterno pós-morte, é ter o autor da Bíblia dentro de nós. Jesus tinha o Pai, que é Deus, que é a palavra dentro dele. Por isso que quando eles queriam matá-lo, foi para matá-lo, ele tinha segurança de ressurreição, e ele falou na cara dos fariseus e disse: derribai esse templo, porém em 3 dias eu o levantarei. Qual era o templo? Era ele, o seu corpo, que seria derrubado na sepultura, mas no 3º dia ele ressuscitou. Jesus desceu à sepultura com certeza de ressurreição. Por que isso? Porque ele tinha o Pai, tinha a vida, tinha a palavra, tinha o Espírito dentro dele. E você, se você possuir o Espírito Santo que está por detrás da letra da Bíblia em você, isto produzirá tal segurança em seu coração que você não terá medo da morte. Como Jó, lá no Velho Testamento. Jó já tinha obtido o Espírito de Deus nele, por isso que ele não tinha medo da morte. A doença lhe comendo, a chaga lhe comendo, lhe apodrecendo, ele disse: está certo, por certo eu vou morrer. Mas saiba, eu vou deitar, vou dormir, mas eu vou deitar lá na sepultura com esta segurança: um dia ele me chamará e eu me levantarei. Jó dormiu confiado no poder de ressurreição que já havia nele. Você não adquire poder de ressurreição depois que você morre, você tem que adquirir hoje em vida. Em vida. Senão não haverá ressurreição. Senão não terá ressurreição para você. Então o cristianismo deve ser encarado hoje, não é amanhã, não é para depois de morrer. Quando eu morrer eu vou ter vida eterna. Se você não tem a vida eterna agora em seu coração, que é Cristo, a segurança da palavra, não é quando você morrer que você vai ter, não. Lembra de São Lucas 16, 19? Aquele mancebo de qualidade não preocupou em armazenar vida eterna enquanto ele vivia. Quando morreu foi parar no Hades, no inferno, e lá ele gritou para Abraão tirá-lo dali. Abraão disse: você teve sua escolha, agora não tem jeito mais. Há um abismo que separa o perdido do salvo. Vida eterna é algo que adquire hoje, minha gente. Moço, moça, homens, mulheres, jogue fora estas superstições, volte para Cristo, antes que você cruze a linha da misericórdia e não tenha mais retorno para ti. Pense nisto,
onde passarás você pós-morte? Já pensou nisso? Onde você passará pós-morte? Para onde vais? Para a região dos perdidos? Está escrito lá em Lucas 16, 19. Ou para a região dos salvos, para onde foi Lázaro, Abraão? Para de cá do abismo ou de lá do abismo? Pense nisto. É você que escolhe. E sua escolha determina seu destino. Vem, eu quero te ajudar. Pense nisto. Preocupa-te com isto. É isto que te colocará em paz do lado de lá da vida. Você tem que preocupar com isso. Deus te abençoe. Venha, 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 queremos te ajudar. Nossa igreja aqui em Brasília, Tabernáculo da Fé Brasília, está localizado aqui no Novo Gama, bairro Pedregal. Novo Gama é em torno de Brasília, ao lado do Gama, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas e sextas-feiras, às 19 horas. Domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E o culto de milagres, curas e maravilhas, domingo à noite, às 18 horas. Venha, queremos te ajudar. Traga sua família. Deus te abençoe. Nosso abraço.